Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Pensei até que essa aula estava em outro período, mas no quarto. Muito bem. O que nós precisamos, vocês estão agora no quarto período, há algumas coisas que vocês precisam conhecer, e dentre essas coisas que vocês precisam conhecer é a respeito da obra e daquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio. A primeira coisa a se falar aqui é que vocês às vezes ouvem a origem da Igreja Cristã Maranata. Ela teve origem quando um grupo da igreja tal, insatisfeito com a situação dentro da igreja, esse grupo então decidiu sair. Isso é uma inverdade, não é? Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que Deus tinha um propósito para um povo, e o que aconteceu conosco foi um acontecimento profético na palavra, que já está na palavra, e nós vamos entender exatamente que nós não somos o resultado de um grupo que se rebelou, que saiu de uma igreja. Não, porque isso seria uma coisa totalmente fora do espírito, seria uma coisa puramente, sem racional, mais por uma disputa. E na verdade não foi isso, quer dizer, não foi isso que moveu esse início de obra, a não ser uma necessidade de conhecer as coisas do Senhor de maneira mais profunda. O momento em que nós, por exemplo, surgimos, final da década de 60, começo, mais ou menos, quase no ano 70, 68 para 70, foi mais ou menos esse período o nosso início. De que forma, como isso surgiu, de que forma isso estava acontecendo? Primeiro, é claro que o Senhor começou a operar num grupo. Há um grupo que começou a ser despertar, a ser despertado pelo Espírito Santo. É claro que esse grupo estava dentro das igrejas tradicionais, ou seja, eles chamam de igrejas tradicionais aquelas igrejas, que têm as chamadas de linha não pentecostal, a linha não pentecostal, igrejas tradicionais, como as igrejas que estão aí centenárias, por exemplo, no Brasil. O que estava acontecendo é que as igrejas tradicionais, elas estavam vivendo uma situação grave, porque era a situação do crescimento negativo, a falta de conversão. Para vocês terem ideia, na década de 70, no começo da década de 70, foi publicado uma pesquisa feita em que 7.000 igrejas no Brasil, 7.000 igrejas evangélicas no Brasil, não conseguiram uma conversão no período de um ano. Isso era uma coisa incrível. As igrejas estavam voltadas, as igrejas tradicionais, para as correntes que haviam no meio delas.
Haviam duas grandes correntes nos meios tradicionais, ainda existe hoje. Era uma corrente da linha chamada linha modernista, que era uma linha de um evangelho repensado, com uma série de coisas, com introdução de coisas que eram realmente preocupantes. Na verdade, era colocar o mundo dentro da igreja. Então, você tinha exatamente isso. A tradição estava vivendo exatamente isso. Você tinha um grupo conservador, mas o grupo conservador eram conservadores também com relação às coisas do Senhor. Não deixava, se o irmão começasse a orar demais, é que ele estava ficando pentecostal, que ele começasse a orar alto, não podia, e tinha que ser assim, tinha as normas da igreja. Então eram duas correntes, todas elas pregando, na verdade, um evangelho racional, uma palavra dentro da razão. Então, era essa situação que estava acontecendo dentro das igrejas tradicionais. Essas duas correntes, os modernistas com concepções novas, o jovem tinha que ter uma condição nova, não podia ser daquele jeito, tinha que haver uma certa flexibilidade com relação ao jovem, pecado não era mais naquele sentido. Então todas essas coisas que tinham que ser revistas, a palavra também não era assim, os costumes daquela época tinham que ser revistos para hoje, eram os modernistas. E os conservadores eram conservadores na ética, na moral, mas também eram conservadores com relação à bênção, achavam que tinha que ser tudo daquele jeitinho e tal, aquela coisa formal, bitolada, Então era aquela coisa estática. E o Senhor começou a despertar um grupo, O Senhor começou a despertar um grupo. E o que o Senhor fez? Esse grupo começou a fazer uma coisa muito simples, ainda na tradição. Sabe o que fez? Começou a orar. Que coisa, né? Começou a orar. Começou a orar, buscar o Senhor, vigílias, era um grupo pequeno, 8, 10 pessoas. E o que aconteceu? Inesperadamente, quando eles menos, tinha um irmão que já tinha um pouco mais de experiência, era um pastor que orava com eles também. De repente aconteceu um fato interessante, eles foram batizados com o Espírito Santo. Misericórdia agora. Batizados com o Espírito Santo. Você imagina um grupo de 10 pessoas batizado com o Espírito Santo dentro de uma igreja tradicional, falando de batismo com o Espírito Santo, e aquela coisa que um falou em línguas, que outro teve visão, que viu o anjo. Aí, o que a igreja ali fez? Qual seria? Se esse pessoal ficar aqui dentro, vai complicar, vai contaminar todo mundo. Então eles foram colocados para fora, tranquilamente. Então o grupo foi colocado para fora. Muito bem. Então vamos. Agora, nós não estamos mais na tradição. Então, vou lá um salãozinho, pequenininho, Vamos reunir aqui. Mas por que não podia ser lá? Não se põe remendo novo em pano velho. Você não podia colocar a bênção dentro da tradição. Não cabia mais. Tudo aquilo que o Espírito Santo começava a fazer na vida daqueles irmãos não cabia mais dentro da tradição. Não cabia, a tradição não aceitava aquilo. Então você botar uma igreja tradicional para orar, para buscar o Senhor, para o Senhor começar a batizar com o Espírito Santo e dons. Então o Senhor mostrou claramente que não tinha condição. Tinha que partir para uma coisa nova. Então, o grupo começou a se reunir. Quando o grupo começou a se reunir, inicialmente, um grupo pequenininho, os irmãos, alguns estavam em volta, irmãos pentecostais, que beleza! Os irmãos saíram da tradição, que coisa maravilhosa! Os irmãos não estão mais na geladeira, os irmãos agora são fogo. Glória a Deus! Aí, os irmãos agora são pentecostais. Perfeitamente. Então nós agora tínhamos saído da tradição, então agora pentecostais. Sabe o que é pentecostal? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, aquela bênção toda. Começou a reunir,
Só crescer, né? Daqui a pouco você tinha uma igreja, um grupinho, que era 10, depois 15, 20, 30, 40, 50, 100. E agora o grande problema, dons espirituais. Mas só dons. E aí começou a batalha. A batalha com os dons espirituais. Essa foi, eu cheguei a pegar, porque eu cheguei, quando eu me converti, a igreja já tinha 3 anos. Mas eu me converti muito novinho, tá? Não precisa ficar... Eu acho que eu fui até adolescente, né? Negócio, eu acho, né? Você começa a querer calcular a idade, é um negócio complicado, né? Mas, nesse período, começaram a ter problemas, os problemas com dons. Como? O senhor deu uma revelação dizendo o seguinte: tal dia, um culto, vou operar uma maravilha, o coxo vai andar. E todo mundo foi para a igreja, aquela coisa, a turma cantava, aquela coisa toda e tal, aquilo. Tinha até Clarice lá na sanfona, aquela coisa toda, aquela festa toda e tal. O coxo andou. Que maravilha, o coxo andou, aí que maravilha, que coisa, isso que é cobra, isso que é poder, é fogo de Deus, é aquela coisa toda aí. Tudo bem, maravilha. Os irmãos iam orar na praia, um grupo, eu me lembro, se um grupo for orar na praia, o céu estava claro, o senhor deu um sinal, deu um raio. Quando eles clamavam, pediram um sinal, um raio bateu numa estaca, a estaca ficou em brasa, queimou a estaca, da ponta até embaixo. Todo mundo, né, e aquelas coisas, aquelas experiências extraordinárias. Alguns dias depois, o mesmo servo que teve o dom sobre o coxo que ia andar, né, aí vinha outro dom. Olha, o coxo vai andar de novo. E o coxo não andava. E agora? Por que o coxo andou e agora não andou mais? O que aconteceu? Aí um grupo diz, aí a tradição de lá gritar, viu? Vocês ficam com esse povo, rapaz, esse povo está inventando aí, rapaz, cuidado com esse negócio de dons, esse povo é doido, hein? Esse povo é maluco, vocês vão, né? Aí um grupo voltava atrás, aí ficava um grupo fiel. Voltar para a tradição? Como é que voltar? Negar uma experiência? Negar uma bênção? Então, de que forma? Como seria isso? E a grande preocupação. O que vai acontecer? Voltar para a tradição não podemos mais. Temos que continuar. Mas continuar como? Nós somos tradicionais? Não somos mais tradicionais. Os em volta que estão vocês não são mais tradicionais. Vocês agora são pentecostais, renovados, avivados. Então nós éramos agora pentecostais. Então somos pentecostais, vamos pentecostais. Mas como é que vai ser isso? Lutando, as dificuldades, as coisas. Começamos a crescer um pouco. Então surgiu o impasse. Já tínhamos algumas poucas igrejas, mas nós tínhamos que nos unir a um grupo nacional. Que você, né, tinha que ter um respaldo, nós éramos poucos, né? Os pastores eram poucos, as igrejas eram poucas, nós tínhamos que unir com um grupo que fosse um grupo nível nacional. Tinha que ser um grupo pentecostal. Nós agora não éramos mais tradicionais, nós éramos pentecostais. Então, para onde nós vamos? Que grupo nós vamos? Assembleia, Igreja Renovação, que outra igreja assim, que grupo, né? Nós vamos nos unir a que grupo? Então, eu me lembro que nós fomos então, 2 ônibus aqui de Vitória, nós fomos para Goiânia, onde nós íamos nos filiar ao presbitério do sul do país, lá da região do Paraná. Íamos fazer parte daquele presbitério de lá. Íamos nos unir àquele presbitério de lá. Pentecostais, nós somos pentecostais,
a mesma linha, viemos praticamente de forma semelhante, vamos unir aquele grupo. A primeira reunião, o primeiro dia de reunião, 1 dia e meio, foi por nossa conta. O evento era um salão, um ginásio e tal, nós comandamos ali primeiro as aberturas, as mensagens, nosso grupo. O segundo dia, então seria o grupo deles, nós queríamos conhecer o grupo deles, os irmãos de lá, os pastores, e o presidente do presbitério de lá, que seria o presidente do presbitério que nós faríamos parte. Ele seria o nosso presidente de presbitério. Era uma noite, um culto à noite, nós estávamos todos lá para ouvir o primeiro culto, né, dos irmãos, tem uma bênção, são mais experientes, já estão há 20 anos, né, no trabalho e tal. E quem ia fazer a abertura? O presidente do presbitério de lá. Era um pastor muito simpático. Então, lá esperando, na hora de começar o culto, aí nós vimos um pastor simpático, ele veio correndo, deu um pulo aqui em cima, hey! Aí todo mundo olhou assim, aí quem é? É o pastor reverendo fulano e tal, presidente. Hello, que bonito, glória a Deus, simpático, né? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aí, a paz do Senhor Jesus está fraco, muito fraco. Lado de cá, a paz do Senhor, paz. Aqui, o meio. Aqui agora, a paz, glória a Deus, que bonito e tal. E nós? Como é que é? O negócio é o grupo, né? E tal, estamos ali. O hino, vamos cantar um hino. Um hino, eu me lembro como se fosse hoje que eu aprendi o hino naquele culto. O hino era Abra a Porta do Teu Coração, nós cantamos 14 vezes. 14 vezes. A igreja cantou, o grupo cantou, aí o pastor disse assim, tá, vamos cantar em ritmo lento. Aí cantamos, abra a porta do teu... Normal, abra a porta do teu... Agora rápido, ritmo de guerra. Abra a porta do teu coração. Agora eu quero ouvir só as irmãs. Abre a porta... Normal, ritmo de guerra. Agora eu quero os jovens. Abre a porta... Normal, ritmo de guerra. Agora eu quero os varões. 14 vezes. Eu aprendi esse corinho naquele culto. Vejam. Aí perguntávamos, mas é assim? Aí o irmão disse, companheiro, isso é fogo, isso é obra do Espírito, isso é poder aí. Você não está mais na tradição, rapaz, aquilo é geladeira, isso aqui que é fogo, isso aqui mesmo, glória a Deus e tal. Então tá bom, glória a Deus, vamos lá. É assim? Não participar, não fazer parte desse grupo? Sim. Levantava o irmão para orar lá, gritava, ninguém entendia nada, 4, 5, 10 falavam a língua ao mesmo tempo e ninguém interpretava, aí quando seguia 3, 4 interpretando aquela coisa, mas o que é isso? Não, rapaz, deixa, o fogo está caindo, tal, isso daqui é assim e tal. Vamos visitar uma igreja na região, houve uma revelação. E a revelação é que naquela manhã, era uma manhã, os muros de Jericó iam cair. Olha o discernimento do pastor. O pastor, os muros vão cair. Ele botou a igreja toda em fila indiana, inclusive os visitantes, rodando em volta do templo, cantando, os muros vão cair. Aquilo ninguém aguentava mais, de vergonha, né? O pessoal na rua olhando, mas todo mundo tentando ali. Mas como? É assim o negócio? É assim. Vocês têm que entender que vocês não estão mais na tradição, vocês agora estão no fogo do Espírito, mas isso é fogo. Isso é que a bênção do Espírito é isso. Misericórdia, vai ser assim? É assim. Voltamos de lá decepcionados. Mas pentecostal é isso? Aí quando nós chegamos aqui, depois de alguns dias, o Senhor deu uma revelação. Aí o Senhor começou a nos falar
sobre alguma coisa que nós não tínhamos entendido. O senhor disse, vocês foram lá, viram? Sim, viram. E o senhor disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Eles receberam uma bênção, mas aquilo envelheceu. Eu estou fazendo uma coisa nova e tem que ser aqui. Eu vou realizar uma obra no vosso meio. Vós não ireis a eles, eles virão a vós. A partir dali, nós nos aquietamos e dissemos, bom, agora, o que é que o senhor quer falar? O que é que o senhor quer fazer? Me lembro das primeiras mensagens, naquele tempo, logo naqueles primeiros anos. Depois disso, o senhor começou a mensagem de Samuel, Samuel ainda menino, Deus chama Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foram as primeiras mensagens que o senhor começou a dar. O senhor começou a falar sobre, no começo, já na saída da tradição, aquela obra de Saul e de Davi, a casa de Saul ia se enfraquecendo, a casa de Davi ia se fortalecendo na saída da tradição. Mas depois nós começamos a ver uma experiência e começamos a ter uma luta. Qual a luta? A luta é que nós tínhamos saído da tradição, mas agora nós éramos pentecostais, e os pentecostais agora começaram a dizer, nada, vocês são presunçosos, a obra é só a igreja tal, e aquela coisa, não é só vocês que têm a obra, só isso. Então nós começamos a ter um problema, vocês são fechados, ninguém pode pregar na igreja de vocês. O senhor deu uma revelação, o púlpito só para quem tem a revelação, ninguém vai no púlpito. Mas o visitante, o senhor disse, se chegar alguém aqui, me consultem. E aí a pessoa vinha um missionário de fora, eu quero dar uma palavra à igreja, consultava, o senhor dizia, não, olha meu irmão, tudo bem, esteja à vontade, você é nosso amigo e tal, mas a mensagem o senhor revelou que não está com você. Aí saia revoltado, isso é uma igreja fechada, é um grupo fechado e tal. Então nós começamos a ter problemas com os pentecostais, porque eles achavam que nós éramos fechados. Mas o senhor começou a nos falar uma coisa muito interessante, que o senhor começou a nos dar uma direção. E a primeira coisa que o senhor começou a chamar a nossa atenção foi para a palavra. O senhor disse, eu quero essa obra, eu quero que ela esteja identificada com a palavra. Então o senhor começou a nos identificar com a palavra. Mas que tipo de palavra? Palavra revelada. Então o senhor começou naquela época, mas o que é a palavra revelada? Aí o senhor disse, a palavra revelada, então, quando nós falamos no princípio antes, não é uma frase nossa, é uma frase que foi do senhor. Palavra revelada é aquela que está além da letra, além da letra. Então o senhor começou a nos falar sobre a palavra. Então nesse tempo surgiram dois pontos importantes, que foram na verdade aquilo que são os dois que impulsionaram a obra. Primeiro, o clamor pelo sangue de Jesus, foi a grande descoberta. O clamor pelo sangue de Jesus, e nós tivemos lutas incríveis, até no nosso meio. Irmãos pentecostais, não, isso é heresia, isso, e o senhor disse, não, eu quero estou revelando esse segredo a vós. E eu quero a minha obra, uma experiência com o clamor pelo sangue do meu filho. E o senhor começou a nos levar a isso, através do clamor pelo sangue de Jesus. Através do clamor do sangue de Jesus, nós começamos a entrar na palavra, e a palavra revelada, até o ponto de ter experiências incríveis com a palavra, do pregador ir para a frente da igreja, a igreja lotada, e quando ele chegar na frente da igreja, que abrir a Bíblia, um servo começar a ser usado em interpretação de língua, eu disse, meu servo, não é esta a mensagem. O seu servo lá na frente, já com a Bíbliazinha aberta, já na mensagem toda já engatilhada, não é essa a mensagem. Fecha a minha palavra. O irmão fechou. Agora clama pelo sangue do meu filho e abra a minha palavra. Abriu a palavra. Coloca o dedo num ponto da Bíblia. Aí, mas não é aí. Abaixa mais. Vai mais um pouco. Aí, começa a ler a partir daí. Quando o irmão começou a ler, o texto era as bodas de Caná da Galileia. Aquela terceiro dia, houve uma festa de casamento, Foi a primeira grande mensagem revelada. Quando o senhor começou a mostrar
sobre a festa, sobre o casamento, sobre o derramamento do Espírito, a última hora, as 6 talhas de água, transformado o vinho da última hora, então o vinho, falando o mestre-sala, tipo do Espírito Santo, e o Senhor naquela noite abriu uma coisa nova, e nós começamos a entender que coisa extraordinária está na palavra. Então nós começamos nós fomos despertados para a palavra revelada, para o mistério que estava na palavra. Então nós começamos aí com 2 pontos fundamentais. Então a sequência de como nós viemos. Então aí você tem aqui esse ponto. Então o clamor pelo sangue e a palavra revelada. A partir daí as doutrinas afloraram, as doutrinas da palavra. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, através da palavra revelada, o Senhor foi revelando as doutrinas. Então, como que vieram as doutrinas? Então, as doutrinas começaram a aparecer, entre elas, ministério. O Senhor começou a falar sobre ministério, mas antes de falar sobre ministério, a primeira coisa que o Senhor falou conosco, muito interessante, foi sobre o corpo. Uma das primeiras doutrinas que foram fundamentais para nós foi corpo. Então o Senhor começou a dizer que a obra era corpo. Ih, teve pastor que não aceitou, foi embora. Esse negócio de igreja tudo unido, esse negócio, eu gosto da minha independente, não sei o que lá. Foram embora. E o Senhor disse, deixa aí. Deixa aí. A gente achou, o homem era tão bom, tão usado, tão abençoado. Disse, não pode ir embora, deixa aí. Essa obra que eu começo, ela tem um ponto que se chama corpo. Aí nós começamos a entender. O paralítico lá, o paralítico andou, eu disse, o paralítico vai andar. Andou. O dom era para andar, era físico. Mas quando eu falei da outra vez que o paralítico ia andar, vocês não entenderam, porque não era o paralítico físico, mas era espiritual. Faltou o discernimento. E o discernimento faltou porque faltou corpo. A minha obra, ela age no corpo. Então o Senhor começou a nos ensinar sobre o corpo. Começamos a entender o que é corpo, a estrutura da igreja, como funciona, os dons do corpo. Acabou aquela situação do irmão ser o dono da igreja porque tinha dons. Pastor, o Senhor revelou isso assim, tinha que fazer, senão o pastor estava fora. Porque o irmão mesmo profetizava, o Senhor revelou que você está fora. Aí tinha que botar o pastor para fora. Então, é um negócio difícil. Então o Senhor mostrou, não é corpo. Então começamos a entender a experiência de corpo. Foi uma doutrina que custou, teve lutas, né? Então muitos saíram, não aceitaram, perfeitamente, e continuamos. Corpo, a igreja como corpo, os ministérios como corpo, ligados, igrejas, todas as igrejas ligadas. Então essa foi as primeiras experiências com a obra. Então, vamos caminhando. A doutrina, então nós começamos a ter experiência das doutrinas. Então as doutrinas, dons espirituais, as doutrinas do clamor, a doutrina da palavra. Então todas as doutrinas que vieram, foram vindo, as mensagens reveladas que vieram, que os irmãos foram vendo. O Senhor começou a falar sobre o livro de Apocalipse, o Senhor começou a falar sobre o livro de Cantares, tudo, não é? Toda a palavra revelada. Então a Jesus no Velho Testamento, a descoberta, o Senhor começou a mostrar Jesus no Velho Testamento. Então todas essas descobertas, a obra veio nisso através da palavra revelada. Mas aconteceram nesse trajeto que nós estamos avançando, o Senhor nos disse uma coisa. O Senhor disse que a obra ela sofreria um processo de aperfeiçoamento. Então, ela seria aperfeiçoada. Então, nós tínhamos algumas coisas ainda que eram resquícios de tradição, resquícios de movimentos. Tínhamos ainda algumas coisas. O que eram essas coisas? O que seriam esses resquícios? Às vezes nós tínhamos um culto, e nós tínhamos um culto domingo à noite, que era o culto de evangelização. No culto de evangelização, eu já ia domingo à noite sofrendo, porque a gente tinha que fazer um apelo no final da mensagem do domingo à noite, fazer um apelo, e para aceitar Jesus, o cidadão tinha que levantar a mão. E eu já ia para lá e dizer assim, meu Deus do céu, se ninguém levantar a mão hoje, eu estou perdido. A igreja vai olhar e dizer, faltou poder, né? Aí a gente se desdobrava, né? Chegava domingo à noite, terminava aquela mensagem e tal. Aí, quem vai aceitar Jesus, levante uma das mãos e tal. E a gente, cara...
Ó, a mensagem, o senhor está falando, quem vai aceitar Jesus e tal, e nada. Quem vai aceitar Jesus? Levantava a mão. Graças a Deus, Deus te abençoe. Eu levantava outra aqui, 2, cara, benção. 2 às vezes. E era uma luta. Um dia, os pastores se reuniram, o senhor disse, eu quero fazer uma mudança na evangelização. O senhor, o que o senhor quer? O senhor disse, não quero mais esse apelo. Não quero. O senhor não quer mais esse apelo? O senhor disse, agora, depois da mensagem, cada irmão que estiver sentado perto de um visitante, ele vai perguntar ao visitante se ele quer, ouviu, se entendeu, algum daqueles dons ali. Aí, naquele tempo não tinha do culto profético, mas você entendeu, quer uma oração, aí você levanta a mão. Tudo bem. Começou a acontecer então uma coisa nova. O irmão passou, entregava a mensagem, levantava a mão lá, era um irmão, aí um diácono orava por aquela pessoa, por aquele visitante, e começou a acontecer uma coisa diferente no nosso meio com relação à evangelização. Um determinado dia, o Senhor revelou e marcou uma reunião aqui no Manaim. Os pastores fizeram uma semana de jejum até meio-dia. O Senhor disse que queria mostrar uma coisa para nós que não tinha mostrado a ninguém ainda. Olha só a profundidade da coisa. Eu disse, vou mostrar algo que eu ainda não mostrei, né, a ninguém. Na época da evangelização, o Senhor deu uma visão de um navio que fazia um giro de 180 graus. Aí o Senhor falou sobre aquela mensagem, alguns mais antigos se lembram, aquela mensagem, virai-vos para o norte, estão lembrados? Alguns mais antigos lembram. Foi nessa época da mudança da evangelização. Mas logo em seguida, o Senhor nos chamou o Manaim para ia mostrar algo que não tinha sido mostrado a ninguém ainda. E nós viemos aqui, passamos um período que era uma vigília, e o Senhor nos falou pela primeira vez sobre a revelação. A palavra do Senhor é a revelação. Não é a revelação no dom que a gente tem lá no dom de ciências de revelação, não. Revelação como um contexto de toda a obra de revelação. Então, a revelação. Então, eu vou mostrar ao meu povo sobre a revelação. Então, o Senhor deu aquela mensagem que já foi várias vezes entregue aqui no seminário sobre a revelação. É uma aula sobre a revelação. Então, que foi um assunto que o Senhor deu, o Senhor disse, esse assunto eu não mostrei a ninguém ainda. É um privilégio da igreja da última hora. A igreja da última hora, né? Que o Senhor mostrou isso. Então nós começamos agora a abrir uma coisa nova. Foi nessa época que a obra começou mais ou menos nos Estados Unidos, nesse período dessa mensagem da revelação. Eu lembro até de alguns irmãos que tiveram uma experiência muito grande com essa aula da revelação. Foi uma coisa muito interessante, começou a surgir uma coisa nova. E nós estávamos preocupados agora, nessa época, preocupados. Portugal já existia, mas nós ficamos preocupados porque exatamente nessa época começou também a obra a despontar. Estados Unidos, o iníciozinho no Canadá e tal, Europa, em alguns países como Irlanda, né, Inglaterra e tal, né, mais alguns países, um iníciozinho na Espanha. E nós ficamos preocupados com esse crescimento da obra. E o Senhor nos trouxe numa vigília de final de ano aqui. Nós estávamos muito preocupados com isso, nós estávamos orando pela obra no exterior e tal. E nessa vigília o Senhor deu uma visão que marcou aquela vigília. O Senhor deu uma visão de um púlpito de ouro. Porque nós, a palavra, o pastor Gedeuti disse, olha, nós estamos diante de um desafio. O desafio é que há igrejas que começam nos Estados Unidos, também na Europa, mas o desafio é o seguinte, nós não temos recurso. Como é que nós vamos? Nós somos pobres, nós somos um país pobre, nós não temos recursos materiais, não temos recursos de pessoas, né? Porque tem problema de línguas e de tudo mais. Como é que nós vamos ter esse recurso para alcançar, para que a obra chegue lá fora e tal?
Nós temos que orar para que o Senhor, né, opere um milagre. Tá? E o Senhor deu uma visão. Em meio a isso tudo, o Senhor deu uma visão. E a visão que o Senhor deu, o Senhor mostrava um púlpito. E o púlpito era de ouro maciço. O irmão via, o púlpito era de ouro maciço. E nós estamos perguntando, então o Senhor vai dar recurso, o Senhor vai arranjar, né? Quem sabe um dono de banco vai se converter, né? Então, um púlpito de ouro, né? Uns 4 milionários vão se converter, então vai ser fácil. Agora, com dinheiro a gente vai evangelizar, não é assim? Nós ficamos pensando, o que podia ser isso? E o Senhor disse, a riqueza, os recursos para atingir as nações, eu já coloquei na vossa mão. Mas o que? O Senhor disse, a palavra revelada. O púlpito de ouro era a palavra revelada. Então nós descansamos no Senhor, porque o que ia atingir, o Senhor não estava preocupado com língua, porque língua, isso não é problema nosso, o Senhor resolve isso, conhece isso muito bem, não é? Não precisa de língua em inglês, isso daqui ele mesmo dá um jeito, não é? Nós já tivemos um seminário na Holanda, eu nunca vi língua pior do que aquela, mais difícil que aquela. Depois tivemos na Ucrânia, eu pensei que a pior era da Holanda, a da Ucrânia, eu olhava pro painel e eu olhei pro irmão e disse, o painel está de cabeça para baixo. Não é assim não, é que a letra é assim mesmo. Então o problema de língua não era mais problema para nós. Então o que o Senhor queria era a palavra revelada, o grande recurso era a palavra revelada. Então nós tínhamos agora a obra caminhando dessa forma. Então a palavra revelada, então os recursos eram isso. Então a igreja começou a crescer no Brasil, fora. De repente, nós fomos surpreendidos por uma outra revelação. O Senhor disse, eu quero os pastores reunidos no Manaim para uma vigília. Eu falava assim, o que vai acontecer? Nós viemos aqui para o Manaim. Aí chegamos aqui, nos reunimos, e o Senhor disse assim, vou mudar o culto na minha casa. Misericórdia, mudar o culto? Você estava aqui, Gilson? Você estava nessa reunião? Não estava. Mudar o culto? Mudar o culto. Mas como nós mudar o culto? Mas o que o senhor, os pastores, tudo aquilo, senhor, aquelas reuniões extraordinárias, Deus presente, uma ministração extraordinária de anjos, imaginar aquela situação, senhor, mas o que o senhor quer? O senhor disse, quero uma mudança no culto. Senhor, mas que mudança no culto? Aí o senhor disse assim, a partir de agora, o culto na minha casa é um culto que eu projetei na eternidade. Vocês têm que alcançar em cada culto aquilo que eu projetei lá na eternidade. Aí eu disse, mas senhor, como é que é isso? O senhor disse, isso é culto profético. O senhor deu o nome, culto profético. Eu me lembro que um pastor levantou e disse, irmãos, eu queria falar com o presbitério, começou a chorar. Eu não tenho condição. Isso aí que o senhor está dizendo, como é que eu vou descobrir o culto que o senhor programou na eternidade? Eu não tenho revelação. Como é que eu não tenho revelação? Eu preciso orar para ter revelação, ter visão. Difícil ter uma visão e tal. Eu não vou. Tem uns irmãos aqui que tem mais fácil, tem visão, revelação. Para eles vai ser fácil. Mas como é que eu vou ser? Eu vou chegar no culto, eu sou, como é que vai ser? Não tem visão, não tem revelação. Como é que vai ser? Eu acho que eu vou deixar a minha igreja para outro. Aí aquela coisa, não, vamos ver o que o senhor quer. Aí o senhor surpreendeu, o senhor disse, meus servos, descanse. Essa nova orientação é para o vosso descanso. Misericórdia, descanso. Como descanso? Aí o senhor disse, porque a partir de agora, vocês vão usar aplicar o ensino que já foi dado. Porque a igreja vai ser usada para que ela, no Espírito, alcance esse culto. É corpo. Então você conhece corpo, clamor, já conhece dons, já conhece a palavra. Então a igreja vai ser levada a buscar isso. E a igreja, todos os dias, vai buscar o culto, que é o culto que eu programei. Então aí começou então o culto. Eu me levantei e disse, irmãos, isso é muito difícil, né? Fiz igual aquele concílio de Jerusalém, né? Levantei na reunião e digo, irmão, isso é muito difícil e tal, os irmãos está certo e tal. Eu tenho a impressão de que o senhor está dizendo o seguinte, que isso é por causa da evangelização no domingo. Nós temos que fazer o culto profético no domingo à noite só. Aí o irmão lá disse, mas o senhor me deu uma revelação.
Não constar a revelação. O senhor diz que não é isso não. O senhor diz que o culto é todo dia. Então começamos então uma experiência nova com o culto profético. Daí para frente, o senhor começou a nos falar sobre outras coisas, né? Não vou aqui porque senão já está acabando o tempo. O senhor vai falar sobre o louvor, o aperfeiçoamento do louvor, né? O senhor começou a falar sobre o louvor, né? O louvor que agrada a Deus, louvor revelado. Então as experiências vieram. Mas nesse tempo, mais ou menos depois da revelação do culto profético, deve ter que uns 6 anos mais ou menos, o senhor fez uma revelação, o senhor deu uma revelação que eu achei muito importante, que eu quero passar para vocês. O senhor disse: a partir de agora, cada momento que a obra passar, cada avanço da obra, eu quero que ela esteja mais diferente da religião. Ela vai ser cada vez mais diferente de tudo que está à vossa volta. Porque esse é o trabalho do aperfeiçoamento do Espírito. Então nós começamos a entender que o Senhor queria uma coisa nova. Uma coisa nova é aquilo que o Senhor começou a fazer. Então a obra... Então vejam, agora nós chegamos aqui e dizemos o seguinte: de onde viemos? Então é a pergunta do começo da aula. De onde viemos? De onde viemos? Viemos da tradição? Viemos da tradição. Passamos pelos movimentos pentecostais? Passamos pelos movimentos pentecostais? Vimos a situação dos movimentos? Vimos. Participamos dele há algum tempo? Participamos. Viemos. E aonde estamos? Aonde nós estamos? Hoje nós estamos muito longe da tradição. Também estamos muito longe dos movimentos pentecostais. Não estamos falando mal dos movimentos pentecostais, porque lá existem servos de Deus. Existem servos de Deus. Existem homens espirituais, mulheres, existe, claro, nós não podemos falar disso. Existem. Mas a experiência que o Senhor nos deu é uma experiência hoje que mostra que nós estamos aqui numa posição onde o Espírito Santo nos aperfeiçoou. Então, essa é uma experiência nova. Então, quando você vê às vezes irmãos que fiquei impressionado que aquilo ali, assim, você pode ver e toca. Nós temos uma experiência, às vezes você vê o irmão, ali é a igreja do Jesus Cristo, do novo alvorecer do amanhã que vai nascer. Então você fica, o nome já está complicado, não é? Você diz, olha, você está tudo certo, tem uns irmãos ali, tem. Agora, aqui há uma experiência de obra. Há uma experiência de obra. Experiência de obra. Eu cheguei numa determinada igreja, tinha um jovem lá, e o jovem chegou e disse assim: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor acha que só tem obra na igreja cristã Maranata? Eu disse: não sei. Não. O senhor acha que tem obra? Eu digo: aqui eu sei que tem. Sabe por quê? Porque a obra é a realização de um projeto. E aqui nós estamos realizando um projeto, e o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor, é do Espírito. Ele revela e nós fazemos. Então aqui a obra está sendo realizada. Sim, mas nos outros lugares, eu digo: não sei, eu nunca fui lá, eu não tenho tempo para ir lá. Mas eu queria saber, não, eu não sei, eu não vou lá, não tem tempo, eu tenho, está aqui, ó. Entendeu? Se lá tem ou não tem, eu não quero saber. Aqui tem, eu estou aqui, o senhor colocou aqui, entendeu? Então às vezes as pessoas, elas são, e isso é tipo de pessoa que não tem experiência com a obra. Não tem experiência com a obra. Os que têm a experiência com a obra sabem do que acontece na obra, das experiências da obra, do que o Senhor tem feito na obra. Hoje nós estamos vendo uma experiência extraordinária, ministração de anjos. Os irmãos já devem ter tido aula sobre anjos, ministração de anjos. Então uma experiência, já bateu o sinal? Já? Então vejam, de onde viemos, onde estamos? Hoje nós somos, crescemos, somos desse tamanho, a obra está no exterior, está na América, está na Europa, agora vai ter um seminário a semana que vem, final de outra semana, um seminário em Milão, com 300 principiantes, irmãos da Itália, então um grupo da Itália, lá em Milão. Nós temos o grupo lá na região de Nice, na região ali na França, então um grupo também na Alemanha. Depois, na outra semana, um seminário em Portugal, já com 1.200, 1.300 pessoas.
Então, a obra em todos os lugares estão crescendo, desenvolvendo, né? Temos irmãos aqui dos Estados Unidos, do Canadá, tivemos irmãos do Japão aqui agora, os meses aqui da China, da China sim teve, parece que uma da China, da Coreia. Então a obra, onde nós estamos? Nós estamos aonde o Espírito Santo nos colocou. A obra, nós fazemos parte da obra, não somos nós os responsáveis pela obra. O responsável pela obra é o dono dela, que é o Espírito Santo. Nós fazemos parte dela e é uma honra para nós. Vamos glorificar o Senhor. Vamos ficar de pé. Nós bendizemos ao Teu nome nesta hora, te glorificamos por tudo que tens feito na nossa vida. E te pedimos uma bênção para o restante desse dia. Senhor, oramos em nome de